1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda. Se para um adulto já é difícil mudar de país, eu quero saber como é para um adolescente. Eu sou a Vitória e estou fazendo o primeiro ano do ensino médio pela terceira vez na minha vida. Nossa terceira? Pois é. Sim. Então, pessoal, hoje a gente vai falar com a Vitória para ela explicar como é transferir-se para um colégio alemão. Eu acho que não deve ter sido muito simples esse caminho. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Quer dizer, ela vai contar a história para nós aí como foi. E antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos. Diretamente de Stuttgart, no sul da Alemanha, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você gosta do nosso podcast, você pode contribuir com o nosso trabalho. Os padrinhos do Alemanha Cast que doarem a partir de R$15 por mês têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram. Nesse grupo, você poderá conversar diretamente conosco. Além disso, você também receberá os nossos episódios antes deles serem publicados no feed. Sim, os padrinhos do Alemanha Cast recebem os programas antes dos demais seguidores. Você deve estar se perguntando como que eu faço parte disso? Basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie e lá você poderá contribuir com o nosso podcast. Caso você tenha alguma sugestão de pauta ou queira comentar sobre algum episódio, entre em contato conosco através do e-mail podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br. Peço que você siga o Alemanha Cast nas redes sociais, Instagram, @AlemanhaCast, e também no Facebook, procura lá por Alemanha Cast. Por fim, peço que deixe sua avaliação na Apple e siga o Alemanha Cast em seu agregador de podcast. Divulgue nosso trabalho para seus amigos ou conhecidos, ou ainda para quem não sabe ou nunca ouviu um podcast. E agora você fica com o programa. Antes de a gente começar a falar sobre o tema, eu queria fazer uma pergunta. Vitória, quem é você na fila do Biergarten? Primeiro de tudo, você pode ir no Biergarten tomar cerveja já na Alemanha? Ainda não. Ainda não. Eu só vou fazer 18 em março do ano que vem. Ainda não posso. Tá, então como é que a gente pode perguntar? E eu sou uma pessoa que não gosta muito de cerveja de qualquer jeito. Estamos juntos. Tá certo, então pode falar um pouquinho de quem é você, faz quanto tempo Por que você tá veio aqui, morar aqui? Então, eu nasci em São Paulo, mas nos últimos 3 anos da minha vida eu morei em Blumenau, em Santa Catarina, porque meu pai recebeu uma proposta de trabalho para trabalhar lá. E dos meus 13 aos meus 15 anos, até os meus 16, antes de eu vir pra cá, eu fiquei morando lá. E quando pra gente vir pra cá, né, a gente recebeu meu pai recebeu a proposta de trabalho para vir morar pra cá em 2018, em agosto de 2018. Okay. Então, desde setembro, assim, de 2018, a gente já tava preparando as coisas pra vir morar aqui, vendo moradia, coisa pra mudança e tal. E o engraçado é que, o particular, assim, é que eu não tinha aula de alemão na escola. Eu não sabia nada de alemão até 2018. Mas, assim, vocês já estavam... Como é que foi essa decisão, assim, tipo... Seu pai tava que ele queria isso? Era uma decisão, tipo, da família toda? Ou foi algo que aconteceu, assim? Foi uma coisa bem que... Aconteceu, porque ele não tinha mandado o currículo. É que meu pai, ele tem já essa conta no LinkedIn já há anos. E sempre teve gente que mandava proposta, assim, pra ele de trabalho no exterior, mas mesmo nos Estados Unidos. Só que sempre no final da seleção tinha alguma coisinha que faltava que aí ele acabava não sendo selecionado. Entendi. E aí, dessa vez, como ele estava trabalhando na T-Systems de Blumenau, tinha o alemão, tudo, ele recebeu 3 propostas para trabalhar aqui na Alemanha. 3? Sem ter procurado. 3, sem ter procurado. Caraca! E no fim da seleção ele acabou passando. Poxa, que legal! Que legal. Pois é. Mas era algo assim, tipo assim...
É que eu acho que o caminho mais tradicional é Estados Unidos, eu acho, né? Pra TI, assim. Sim, sim. Geralmente as pessoas vão lá, Estados Unidos, porque... Acabou vindo a Alemanha meio que por sorte, então. Sim, sim. Aí, no ano, meu irmão tava no 6º ano da escola, eu tava já no 1º do médio, por isso que eu falei, eu já fiz 3 anos o meu ensino médio. Um deles foi no Brasil. Sim. Já fiz 3 vezes o 1º ano do ensino médio. Um deles foi no Brasil, porque quando a gente recebeu a proposta, eu já tava pra acabar o ano. Sim. Aí, como também a gente não sabia, assim, se... quando meu pai, ele concordou assim, ó, ok, vou aceitar, vamos fazer o que agora, a partir de agora? Vamos todos juntos já em setembro, porque o contrato começava em setembro? Não, porque eles estão já em inverno lá, inverno é pesado, e eu e meu irmão, a gente ainda tava terminando a escola. Claro, fazia sentido vocês terminarem o ano lá, né? Sim, então a gente decidiu por meu pai ir primeiro e a gente ir depois no ano seguinte. Quando aí já ia estar uma primavera para início de verão, que aí não ia ser tão diferente do que a gente já estava acostumado. Infelizmente, diferente nem um pouco, porque o verão foi igualmente insuportável, assim como o de Blumenau. Né? Pra minha felicidade. Porque eu amo verão. Senti um pouco de ironia aí nessa frase. Ironia 100%, pra deixar já claro. Porque eu não gosto de verão. Mas eu acho que foi legal a decisão de vir não no frio, assim, porque eu acho que é um choque, né? Principalmente pra gente que é tudo Brasil, justamente esse choque, que já ia ser um choque de qualquer jeito, né? Mas vamos tirar esse problema do clima. Pra evitar esse. É. E, então, já desde agosto, já desde setembro a gente começou a fazer aula de alemão, no caso, eu, porque eu não tinha na escola, meu irmão já tinha na escola, só que... Mesmo assim, ele começou depois a fazer aula de alemão em aula particular para reforçar. E... Isso setembro de 2018, você falou, né? Sim, isso setembro de 2018 eu comecei a fazer as aulas de alemão particular. Mas só 2 vezes por semana, como eu também ainda tinha escola, eu já tava ainda em época de prova, era pesado, né? Ensino médio. Acabou que quando eu vim pra cá em maio de 2019, eu cheguei aqui, aquilo que eu fiz de aula de alemão no Brasil valeu como o A1-1. Entendi. Ou seja, bem basiquinho. Eu sabia perguntar quanto custavam as coisas, falar meu nome, quantos anos eu tinha. E era isso. Sei como é. Pois é. Mas aí como é que foi lá antes de vocês realmente embarcarem e tal? Seu pai veio em setembro de 2018, você falou, né? Meu pai veio em setembro e a gente ficou. Vocês ficaram lá. Sim. Aí vocês são de São Paulo, mas estavam morando em Blumenau. E como é que ficou essa confusão toda de moradia? Ficaram em Blumenau ainda? Vocês ficaram em Blumenau? Pois é. A gente ficou em Blumenau. Porque a gente já não ia pra São Paulo desde 2015. A gente tava já morando... todas as nossas coisas estavam tudo em Blumenau já. A gente ficou por lá, por causa da escola também e tal. Sim, não tinha como parar também e trocar. Sim, né? sim. E também... A vida de vocês era ali agora, né? Lá, sim, a nossa vida já tava ali já há alguns anos. Então não valia a pena simplesmente voltar pra São Paulo. E também porque é mais fácil achar aula de alemão em Blumenau do que em São Paulo, né? Sim, é muito mais fácil achar aula de alemão em Blumenau do que em São Paulo. A escola também, eu estudava na Barão. E lá, como tem influência alemã, né? Na cidade em geral. Sim. Foi bem fácil, assim, achar professor de alemão e tal. E pela cultura também, lá já era mais parecido com aqui na Alemanha do que São Paulo. A cultura de São Paulo, que não tem nada de alemão. Sim. Entendi. Então, foi mais fácil, eu acho, que essa adaptação, pelo fato da gente ter morado esses 3 anos em Blumenau, do que se a gente tivesse simplesmente vindo de São Paulo.
Sim, eu acho que minimizou um pouco o impacto, né? Pelo menos, tipo, Sim. Blumenau tem aqueles nomes Sim. de rua. Oktoberfest. Quando eu não sou de Blumenau também, né? Mas quando eu fui morar lá, tinha ruas que eu não conseguia falar o nome, né? Sim, tem bastante palavrinhas em alemão. Sim, agora eu esqueci o nome de todas, basicamente. Eu só lembro da Alameda, da Nereu e da 15. Tem aquela Mas tinha Stanislau algumas ruas... Sim, mas tinha algumas ruas que realmente pegava pra falar. Sim. E que hoje eu vejo como eu falava errado. Ah, não é só você. Sim. Por exemplo, tem uma amiga minha que o sobrenome dela é alemão. E eu falava de um jeito que era o brasileirado, né? Claro, normal, né? E ela mesma falava o nome dela errado. Porque ela não fazia alemão. Ela não sabia alemão. Ela só tinha o sobrenome alemão, mas ela falava o brasileirado. E aí, quando eu vim pra cá, né, comecei a aprender mais alemão. Ou até mesmo lá, quando eu comecei ainda a aprender como é que soavam as letras e tal, as consoantes. Eu fiquei pensando, gente, ela mesma fala o sobrenome dela errado. Mas porque ela não sabe. O meu sobrenome é alemão também, né? Até a tradução é engraçada, né? Porque significa preço, né? É Preis, meu sobrenome. E sempre falamos Preis, né? A única vez que eu lembro, assim, que marcou quando me formei em Blumenau, daí tinha colação de grau, aí chamava o aluno lá pra frente. E daí eles anunciaram meu nome Preis daí, tá ligado? Correto. Correto. Aí meus amigos da minha cidade olharam pra mim depois e falaram, mas como é que é esse sobrenome? Ele falou, não, ele falou em alemão. A gente fala em português lá. Porque se falar Preis, os caras vão escrever P-R-A-I-S, né? Sim, o meu, por exemplo, o meu sobrenome é italiano. Eu tenho o sobrenome italiano e português. No Brasil, né, o português é o que todo mundo fala certo e o italiano é o que todo mundo fala errado. Me chamaram já de Azaro, Vezarro, tudo. Já ouvi de tudo. Menos o correto. Aqui eles falam correto, Vezarro, por causa do Z. Só que o Nogueira, eles bugam. Eles falam Nogu errar, Nogu, eles ficam esse U, E, I, eles olham e ficam, como é que eu pronuncio isso? Mas eu sei que tu falou dos sobrenomes errados. Agora também, depois de um tempo morando aqui, eu quero fazer uma review lá no Brasil. Quando eu chegar com alguns amigos, eu vou perguntar, mas como é que você fala o seu sobrenome? Só pra ver como é. Nossa. Também, corrigir. Sim. Porque às vezes não sabe, né? Sim. E quais eram as expectativas, assim, antes de vir, assim? O que você esperava? Olha, assim? não vou, assim... Eu não queria muito falar das minhas expectativas quando a gente... quando eu fiquei sabendo que a gente ia mudar de país, porque elas não foram lá muito boas. Digamos que, assim, no mais... eufemismo da coisa, eu simplesmente bati o pé dizendo que não queria ir. Eu fiz manha, eu fiz drama, falei que não queria mudar, porque como assim? Eu tava no primeiro ano do ensino médio, ia me formar em 2 anos. Pois é. E ia chegar aqui, ia ter que fazer de novo, porque já no primeiro dia meu pai já falou, você provavelmente vai ter que fazer o primeiro ano do ensino médio de novo. Que bom que ele foi sincero. Foi sincero, né? O pior era ter trazido e daí tu descobrir isso aqui. Já me matei de estudar esse ano todo pra finalmente me formar em 2 anos, mas no fim, não, vou ter que ficar no inferno do ensino médio por mais 3 anos da minha vida. Não é possível. Eu não sei você, Vitória, não quero mas isso. quando eu estava no ensino médio, eu não via a hora de acabar aquilo pra entrar na faculdade. Sim. Eu até, esses dias eu fiquei meio nostálgica, porque eu achei um negócio, eu tava marcando algumas coisas de eventos no meu calendário, de termins. Já tá virando muito alemã, hein, Vitória? Nossa, não, minhas amigas me chamam de a menina da agenda, porque toda vez que vai marcar alguma coisa, eu sou a que fala, pera lá, eu tenho que olhar na minha agenda se já não tem alguma coisa. Virou alemã já. Literalmente. Aí, eu tava olhando esses dias isso e eu vi que em dezembro tinha já uma data marcada no dia 1. Eu falei, eu não tenho nada dia 1. Aí eu fui olhar ali o que era. Eu, há 3 anos atrás, quando eu tinha começado o ensino médio em 2018, tinha colocado no dia 1º de dezembro. Fim do martírio do ensino médio. Ai, meu Deus. Não acredito. Dia 1º de dezembro de 2020. Nossa! Eu achei isso esses dias. Aí eu falei, meu Deus, eu gostava tanto do ensino médio que eu... No primeiro dia eu tinha colocado já a data pra acabar.
E aí eu fiquei pensando, né? Nossa, eu estaria acabando o ensino médio agora. Eu tô começando de novo. Não sabe de nada, né? Mas a vida é assim. Pois então. é. Você planeja as coisas e... Eu fiquei pensando, a Vitorinha de 14 pra 15 anos sabe de nada, inocente. Então. Vai piorar ainda, fica tranquilo. Ela. Pois é, ainda vai piorar. Mas eu gosto mais do ensino médio aqui do que de lá. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Tá, então conta pra nós aí, depois que vocês chegaram na Alemanha, você disse lá que tava no A1.1, mais ou menos, e como é que foi aí? Sim. Chegou já estudando alemão? Como é que foi a... Tu falava inglês quando tu chegou? Sim, o meu inglês eu já tinha nivelamento de B1 em inglês já desde o Brasil. Eu tinha feito o teste do TOEFL Junior em 2017, no 9º ano na escola, e eu consegui o certificado de B1 já, em tudo. Então, eu já tinha ali a minha base no inglês. Só que, quando eu cheguei aqui, foi uma coisa bem particular, por causa do sistema de ensino alemão. Como todo mundo sabe, tem as divisões da Hauptschule, da Realschule e do Gymnasium, que aí difere no tempo de estudo e no que você pode fazer depois da escola. Só para explicar aí para a audiência, a gente tem aqui na Alemanha um sistema de ensino um pouco diferente, assim. Então, na verdade, no Brasil você tem vamos dizer assim, um caminho praticamente até você chegar na universidade. E na Alemanha, dependendo de como você tiver as suas notas, você pode nem ir para a universidade, certo, Vitória? Sim, porque dependendo da escola que você tá, no caso, a Hauptschule, ela vai até o 9º ano e você só consegue ter acesso a cursos técnicos, mas bem básicos, e ela é bem menos puxada do que as outras. Uhum. Eles têm bastante preconceito, na verdade, contra as pessoas que estão na Hauptschule, que geralmente são vistas como as menos espertas, menos qualificadas e que geralmente têm algum tipo de problema. É o mais comum, né, para os estrangeiros que vêm para cá por falta de informação, acabarem indo para a Hauptschule por causa da deficiência da língua, né? Pela falta da língua. Porque ela fica mais do domínio da língua. Sim, você só consegue ali um diploma de conclusão da escola, só que é menos abrangente do que os outros dois. Você só pode ir para cursos bem básicos, assim. Uhum. E a Realschule, ela é mais ali no meio, e para aquelas pessoas que ainda estão meio incertas do que elas querem, é meio que a melhor opção, porque você tem os 10 anos de escola e você pode ir tanto para os cursos técnicos quanto, no caso, os mais bem pagos do que os que você consegue pela Hauptschule, quanto ir para o ensino médio naquelas escolas que só tem ensino médio, que é, no caso, a minha. Uhum. E ele é mais difícil do que a Hauptschule, só que não tão difícil quanto o Gymnasium. Ele tá bem ali no meio. Okay. E os Gymnasien, que dependendo de qual você pega, assim, tem alguns que oferecem os dois, o G8 e o G9. Que o G8 dura 12 e o G9 dura até o 13º ano. E depois que você termina, você consegue o Abitur e pode ir para a universidade. Esse é o único jeito que você pode ir para uma universidade aqui na Alemanha, por um Gymnasium ou por uma Fachhochschule, que no caso seria uma Belas Artes da vida, mais focada para uma área do conhecimento específica. Né? Por exemplo, ontem eu conheci uma menina que ela tá fazendo uma Fachhochschule no sentido de medicina, porque ela quer fazer medicina. Uhum. E ela vai conseguir o Abitur, como todo mundo, só que no dela vão focar mais as biológicas. Sim. Não é que nem no Brasil, você tem que estudar para biologia se você quer publicidade, ou alguma coisa que não tem nada a ver com eu fiz ciência da computação biologia. E tive que estudar biologia, né? Tipo... Pois então... para o mesmo tanto de biologia que um biólogo teve que estudar, né? Para passar no vestibular. Sim, então, sim. E aqui ele tem essa isso no caso aqui...
eles focam mais. Sim, legal. E só que no caso, o meu fator teve uma coisa... No meu caso, teve um fator que dificultou um pouco, que foi a minha idade. Eu cheguei aqui com 16 anos. Uhum. E a partir de 16 anos, se você já na verdade, mesmo se você não terminou nenhum tipo de ensino, no caso, eu já tinha minha conclusão do fundamental. Mesmo se eu não tivesse, eu não poderia entrar direto na escola em nenhuma dessas. Porque eu tenho 16 anos. E aos 16 anos aqui, você já não tem mais a necessidade de estudar. Eles não têm mais a necessidade de te dar um estudo. Ou seja, por tua conta. Nossa! O que eles te dão é a oportunidade de ter o curso de integração de alemão. Uhum. E você sai de lá com um B1. Não, ou até menos, dependendo do que você se esforçar. E eles focam ali para você fazer um profissionalizante ou uma Hauptschule, que é o que eles chamam de o diploma da Hauptschule, ou com o diploma da Realschule, mas para um profissionalizante, não para ir para um ginásio. Ok, não para ir para a universidade daí. Sim. Ok. E no caso, a gente chegou aqui, a gente já sabia mais ou menos disso, que eu ia ter que entrar nesse curso de integração. Uhum. Só que não sabia desse fator ali de eu não poder ir para a universidade depois disso. Certo. E eu tava ali só com A1. A minha sala era cheia era só estrangeiro, geralmente vindos de países em guerra, que vieram para cá como refugiados, e que a maioria ali estava já naquela turma há 2, 3 anos e continuava ali tentando conseguir o A2, ou seja... Às vezes eles nem estudaram no país deles, sim, né? Sim, a maioria ali fraco, tinha né? já... Eu era a mais nova da turma, a maioria já ali tinha os seus 19 para 20 anos. Aham. Nossa, complicado. E, assim, foi bem complicado. No meu segundo dia de aula, eu ouvi da minha professora que eu não ia poder fazer faculdade aqui porque eu não tinha o alemão, porque eu não ia conseguir nem entrar no ensino médio. Da minha professora. Nossa. Que eu ia ter que fazer um curso profissionalizante que nem os outros, porque como eu não tinha alemão, eu não tinha nem como entrar na escola, e se eu quisesse fazer faculdade era pra ir pra Portugal ou pra Espanha. Caraca. Eu tive que ouvir isso. Nossa. Mas eu sou uma pessoa bem teimosa, e quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu simplesmente não tiro. Ela falou que eu precisava de B1 pra entrar na escola. Eu falei assim, ó, é B1 que eu preciso, é B1 que eu vou conseguir, nem que seja a última coisa que eu faça. Eu vou entrar numa faculdade de Direito Alemão, nem que seja a última coisa que eu faça. E se dedicou e estudou. Sim, eu estudei, assim, isso foi em maio. Em junho, final de junho ali, quando acabou o semestre, nosso ano letivo, eu já tinha conseguido ir de A1 pra A2 em nivelado, assim, e B1 ainda em Lesen, na parte de inglês. Nossa! Legal, muito bom. Tipo, em um mês. Super rápido, é impressionante. Sim, sim. Me pergunta como eu fiz isso, não, assim, modéstia à parte, não sei como. Teimosia? Persistência? Talvez. E também porque eles falaram que tu não ia conseguir. Mas no final essa professora tava certa. Ela te desafiou. Ela te desafiou. Exatamente. Eu sou uma pessoa que, se você fala que eu não vou conseguir, é um motivo pra eu querer mais ainda conseguir. Tem alguém sentado na Você minha frente que é igual. Eu duvido que você faça. Isso aí eu faço mesmo. Eu também sou assim, Vitória. Tá, e aí, então, daí, como é que você estudou? Aí ele tinha o curso no próprio colégio ali, ou como é que era? Então, eu tava naquela integração, só que eles focavam mais na gramática de A1, A2, que é justamente aquela chata, dativo, acusativo, conjugação, e eles frisavam bastante isso, e como eu em casa, eu tentava pegar coisas de gramática em outros sites, assim, gramática mais avançada, tentava também praticar bastante para conversar, ouvir bastante. Eu colocava, às vezes, série para ver em alemão, com legenda em alemão. Isso ajudou bastante. Eu tentar também para ler. Eu peguei um livro
acho que foi o primeiro livro que eu tentei ler em alemão foi PS Eu Te Amo. Eu não tinha lido em português, queria muito ler. Aí, meu pai, em alguma daquelas estantezinhas na rua, assim, de livros que tem... Isso é muito legal. Ele achou o PS Eu Te Amo. Ele falou, Vitória, você não tava querendo ler esse livro lá no Brasil? Eu falei, pois é, tava. Aí ele falou, tá, leia em alemão. Nossa, é isso aí. Eu li em português, imagina em alemão. Eu só fui terminar de ler o livro foi final de janeiro. Final de janeiro desse ano. Eu imagino. Então, porque assim, eu comecei a ler, aí eu tinha que ficar toda hora procurando palavra, eu não fiquei... Cansa, né? Perdi a paciência, deixei de lado, eu falei, eu só vou voltar a ler quando eu já tiver um nível mínimo ali pra conseguir entender sem ter que ficar procurando palavra de tipo 2 em 2 minutos. Sim. Aí, como eu já tinha conseguido o certificado de A2 em junho, a minha professora, não a que falou que eu não ia conseguir entrar na faculdade, uma outra, que tava até dando mais suporte, assim, pra gente, no sentido de como é que eu ia sair daquela turma de integração. Ela falou, você pode fazer um curso de férias, um curso intensivo nas férias de B1, pra justamente continuar aprendendo, assim, que aí quando voltarem as aulas, a gente continua trabalhando ali a outra parte ali da gramática, normal com a turma, as outras unidades. Uhum. E quando você voltar às aulas, eu vou ainda te falar, mas já que você evoluiu tanto em tão pouco tempo e você parece estar querendo realmente fazer uma faculdade, tem sim uma possibilidade de você fazer que eles falam aqui, hospedação em um colégio de ensino médio alemão. Uhum. Mas depois, no próximo ano. Essa hospedação, ela, vamos dizer assim, é um intercâmbio entre escolas. E isso geralmente acontece entre os alunos dessas escolas de integração com as escolas normais, para justamente terminar ali o processo de inserção dos estrangeiros no sistema educacional alemão. Geralmente, isso, na verdade, é bem raro de acontecer, no caso, para esse tipo de turma que eu tava. Uhum. Porque, por exemplo, o meu irmão, ele chegou com 13 anos, ele entrou já direto no ginásio, numa sala de intensivo também, de integração, no próprio ginásio. Só que, como ele não teve o problema da idade, para ele, a hospedação que ele teve que fazer também, entre a classe de intensivo e as classes normais, que no caso para ele era a 7ª série, era ali na mesma escola, era só a diferença da única era as aulas que ele frequentava. Tinha aulas, por exemplo, acho que de inglês, geografia e acho que ciências, que ele frequentava junto com a turma do 7º ano. E, por exemplo, alemão e matemática, ele ainda estava com a turma da integração. Tinha essas diferenças. Entendi. Só que, no caso, como a minha escola era só... era, na verdade, uma Berufsschule, que era só com cursos profissionalizantes, que também tinha junto essa turma de integração, que aí, justamente, era para... O caminho ali deles era os estrangeiros que chegavam naquelas turmas de integração irem para os cursos profissionalizantes que eles ofereciam ali, no caso, nas hospedações. O caminho deles era continuar ali. Mas como o que eu queria não era continuar ali, eles conseguiram fazer com que eu fizesse a hospedação, só que em outra escola. Entendi. E aí, no caso, a professora já tinha falado isso pra gente em junho. E ela já falou também o outro detalhe, que demorou bastante. E por isso que até eu entrei no ensino médio antes. E ele não valeu. O que eu tinha feito na hospedação não valeu por causa disso. Que foi o reconhecimento do meu diploma. Uhum. Ela já tinha falado pra gente mandar já quando começasse o próximo ano letivo, pra reconhecer em Darmstadt. A gente mandou em agosto e só chegou em fevereiro desse ano. Nossa, demorou bastante. Demora. Sim, isso que foi uma das coisas que dificultou também.
Mas isso tu só pode fazer estando na Alemanha? Por exemplo, se alguém do Brasil... Sim, não dá pra fazer no Brasil. Não? Ok. Não dá pra mandar do Brasil. Tem que mandar justamente junto com o seu... Visto. Registro aqui na cidade, o visto, tudo. Tem que mandar toda a sua documentação pra eles reconhecerem. Aí eles fazem um trabalho bem meticuloso, eles ligam pras escolas no Brasil, ou então... pros correspondentes das escolas, pra ver se realmente... Pra comprovar se aquilo ali é verdadeiro. E eles veem... Dependendo dos países, às vezes, eles... Não só por não ter a equivalência ao diploma alemão, no caso o meu deu a equivalência, mas alguns eles acabam forjando. Claro. Entendi. E alguns eles até forjam. Eles olham até as notas, Vitória. Tudo. Sim, tudo. Alguns forjam as notas. Umas colegas do meu irmão, não da minha escola, mas da escola do meu irmão, do ginásio, 2 colegas deles da turma de integração, elas fizeram isso. Os pais forjaram os diplomas delas. Elas não tinham aquelas notas, elas não tinham como estar num ginásio. Porque, óbvio, eles sabiam, se elas não tiverem as notas boas, elas não iam entrar no ginásio. Então, eles forjaram as notas boas. Mas depois descobriram e elas foram expulsas da escola. Nossa. Que confusão, né? Coisa, né? E o teu irmão tá no ginásio. Sim, o meu irmão tá no ginásio. No caso dele, não teve que reconhecer nada, porque ele não tinha nenhum diploma. Ele só teve que entrar ali pelas próprias notas dele do Brasil. Como ele sempre teve notas boas, então ele entrou no ginásio. Não teve dificuldade. Ele não teve nem metade do problema que eu tive pra entrar na escola. A idade pesou, né? Sim. Tá, daí você chegou a fazer esse curso de alemão de férias aí também, pra dar um gás no alemão? Eu fiz o de B1 em junho. Fiz o curso de B1 em julho. E eu acho que ajudou bastante também, porque se eu tivesse ficado 6 semanas em casa, eu teria... simplesmente desevoluído tudo que eu evoluí. Com certeza. Ia ser só português, eu ainda não tinha amigos na Alemanha praticamente, eu só conhecia acho que 2 ou 3 pessoas, assim, da minha idade. E eu ia ter só ficado em casa praticamente com português na minha cabeça e chegar na escola com alemão, que foi, na verdade, o que aconteceu depois da quarentena. É verdade, com todos. Hashtag, no caso, depois da quarentena, tamo junto, Vitória. Sim. Só que no caso, na quarentena, eu tava ainda com as coisas da escola, e eu já tinha contato com os meus amigos, aí não foi tão ruim. Claro, já tinha uma rede social já, né? Isso, ano passado. Aí, quando eu voltei pra escola em agosto, a gente fez um teste ali de nivelamento também no começo do ano pra ter uma ideia, entraram alunos novos, né? Eles quiseram saber como é que tava, né, ali a turma. Sim. E eu consegui já de primeira B1 eu já tinha em Lesen, eu consegui em Schreiben e em Sprechen, eu acho que também. Só traduzindo para nossos ouvintes, isso é leitura, escrita e... Sim, leitura, escrita e fala. Aí faltava mais pra treinar o ouvido. Claro. Na verdade, eu acho que a de audição a gente não treinou. Mas depois, quando a gente fez o teste também, eu acabei conseguindo B1 de audição. É que naquele teste ali, a gente não treinou de audição. A gente só fez uma apresentação, aí foi escrito e interpretação, Entendi. A de ouvir a gente não treinou. Você fez o primeiro ano do ensino médio no Brasil. Aí você veio pra cá, fez essa transição aí nessa escola, como é que chamava ali? Integração. Aí você se desenvolveu legal no alemão, aí te mandaram pra uma escola temporária ali pra você, como é que tu falou? Probação? Como é que era? Hospedação. Sim. Só que no caso não era escola temporária, era no próprio ginásio, num 10º ano de ginásio, que no caso seria o primeiro ano. Só que eu não tava ali registrada como uma aluna formal. Daí tu estudou, e agora fazia as provas, só que eu não tava ali como uma aluna formal. Porque não tinha o reconhecimento do teu diploma. Sim.
Como em algumas universidades no Brasil, tu pode entrar como aluno ouvinte só e ir pras aulas, mas Sim, exatamente, eu tava como uma aluna ouvinte. Ah, legal. Era pra, na verdade, ter só sido essa experiência por 4 semanas. De novembro, final de novembro e começo de dezembro, ali antes das férias de inverno. Só que como eu acabei me adaptando bem, eu também fiz bastante amigos ali na minha turma. E eu percebi que ali sim eu tinha alguma coisa ali pra aprender. Eu tava ali num ambiente que eu já tava acostumada de... Tava se desenvolvendo, né? Com pessoas que querem ir pra uma faculdade, que tinham um objetivo ali que nem o meu. E também eu acabei conhecendo pessoas que tiveram uma história ali parecida com a minha. Tem uma amiga minha também que ela fez uma Integrasschule, que é o curso de alemão ali, de integração. Ela tava na mesma situação que eu, e ela conseguiu passar pro Gymnasium também. Aí você começa a perceber que você não é a única. Sim. Legal. Aí você juntou com pessoas... da história. Aí você juntou com pessoas com o mesmo objetivo que o seu e tal. Eu acho que mais você acaba se motivando mais ainda, né? Sim, eu gostei bem mais do que a escola que eu tava. Então, como tinha a possibilidade de eu fazer de eu ficar como aluna ouvinte no próximo semestre como um todo, eu acabei aceitando, pra não ter que voltar pra outra escola. Claro, bem melhor. Só que como o meu diploma, o meu reconhecimento do diploma não tinha chego ainda, pra mim foi só, eu fazia as provas, tudo. Foi um treinamento. Foi um treinamento. Foi a tua segunda vez no seu primeiro ano do ensino médio. Sim. E agora? E agora tá pra valer. Agora eu tô pela terceira vez, valendo dessa vez. Porque tem o diploma. E eu já sei, assim, o que esperar. Claro. Então, eu até tu guardou as provas do ano passado, do último ano, né? No último... Sim. Só que a gente não fez muitas provas, porque eu cheguei em novembro, eles estavam terminando o calendário ali de provas de inverno. Aí, quando foi pra começar as provas do segundo semestre, entrou a quarentena. Então eles fizeram provas. Caraca, Vitória, meu Deus. E também as que eu fiz, as que eu tenho aqui, por exemplo, de alemão, foi sobre um livro que, pela minha felicidade, a gente não vai ler esse ano. Então... Não, é uma coisa... Dessa vez não foi ironia, porque é uma coisa boa. Esse livro foi péssimo. Eu não queria nem ver a capa desse livro depois na minha vida. Não é o livro do Goethe, né? Não. Que todo mundo lê na escola alemã. Não, meu irmão leu o livro do Goethe, mas foi um outro que agora eu até esqueci o nome. Não quero nem lembrar, né? Não quero lembrar. Mas... Daí, no caso, quando você recebeu a resposta lá de Darmstadt, daí você, no caso... É que aqui o calendário não é que nem no Brasil, né? Que é no meio do ano, né? Que termina, né? Sim, eu recebi a resposta de Darmstadt foi em fevereiro. E aí... Não, foi começo de março. Na verdade, foi uma semana antes da quarentena. Certo. E aí, eles já estavam pra mandar ali as Bewerbungs pra escola. Porque uma coisa particular também que eu não sabia que existia até eu chegar aqui na Alemanha. Você tem que mandar currículo pra você entrar na escola. Sério? Eu não sabia. Ensino médio, sim. Eu tive que mandar meu currículo, tive que escrever. Eu não sei qual que é a tradução de Bewerbung. É candidatura. É candidatura. É uma aplicação. Isso. Eu nunca fiz isso no Brasil. Nunca fiz isso em português. Então, eu tive que fazer meio que uma aplicação pra entrar na escola. Nossa, aí eu tive que colocar o meu currículo, a aplicação e o meu certificado, né? O meu reconhecimento do diploma. Entendi. E bem na hora ali que eles estavam... A época deles fazerem isso é justamente em fevereiro. Só que o meu chegou em março. Chegou um pouquinho depois. E logo depois as escolas fecharam. Ou seja, eu só consegui mandar a minha aplicação em junho. E foi quando as escolas voltaram a abrir. Entendi. E aí até... o único, assim, consolo ali que eu fiquei não tão preocupada de eu conseguir a vaga ou não, porque eu tava bem depois do calendário, bem fora, era justamente o fato de que eu já tava ali. Então, Sim. Eu até falei com a minha professora na época, da minha turma que eu tava como ouvinte, e ela falou, calma, fica calma, porque você já tem o lugar, o
a sua vaga, porque você já estava aqui como hospedação. Não é como se você tivesse chego de uma escola, tivesse feito até o 10º ano até agora e só tivesse mandado agora porque você esqueceu. É um caso especial, então a gente vai levar em conta, fica calma. Aí que me tranquilizou. Legal. Mas, no geral, foi isso. Nossa senhora, hein? Que história. Que novela! Que novela. Tá, e agora você começou a terceira vez o primeiro ano e agora tem que seguir de verdade. Sim. Agora. Sim, agora sim. Aí eu já comecei a traçar o plano de novo, porque eu sou uma pessoa... Na verdade, o motivo de eu não ter aceitado em primeira vista muito bem vir pra cá foi justamente esse. Eu sou uma pessoa que planeja bem meticulosamente as coisas. E, por exemplo, quando até a gente vir pra cá, eu tinha planejado, 2020 vou estar me formando, 2021 vou estar indo pra Faculdade de Direito, a Federal de Santa Catarina, e vai ser isso. Não vai. Não vai. Aí agora... Tá, e esse terminho aí que tava pra 1º de dezembro de 2020, foi transferido pra quando? Pra quando agora? Agora foi transferido pra, acho que... Final de junho de 2023, eu acho. Não. 2022, 2023 que eu vou estar formada. Não. Isso. 2022, 2023. Deu um salto aí, então. Um salto ali, mas algum dia ele vai chegar. Com certeza. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Tá, Vitória, então eu queria ouvir de você uma opinião geral aí sobre essa transição do colégio brasileiro pro alemão. O que deu certo, o que deu errado, o que você faria diferente? Olha, sinceramente, eu pensando bem, eu não sei se eu faria alguma coisa diferente nesse sentido, porque acho que a única coisa que eu talvez mudaria seria o jeito que eu encarei a mudança de primeira, assim. Quando meus pais falaram, vamos mudar para outro país. Se eu tivesse que fazer de novo, talvez eu teria aceitado um pouco mais rápido. Só que ao mesmo tempo eu vejo que justamente o tempo de aceitação que eu precisei para justamente ver as coisas pelo lado positivo e não só, nossa, eu vou ficar mais 3 anos de ensino médio, foi justamente o que me fez amadurecer nesse sentido. Eu também, né, tinha 15 anos, nunca tinha nem ido para fora do país, nem de viagem, e agora ia ter que mudar de país, começar tudo do zero. A única coisa que eu talvez mudaria seria ter encarado as coisas de uma maneira mais positiva. Mas depois que eu cheguei aqui, as coisas simplesmente fluíram, então acho que eu não mudaria nada. Sim, e se tu pudesse dar um conselho para um adolescente que tem a tua idade, que tem 15, 16 anos, e está se mudando para cá, qual é o conselho que tu daria? Tenha a cabeça aberta, não fique com aquele ideal do Brasil de eu tenho que me formar até os meus 17 anos, eu tenho que conseguir minha independência financeira até antes dos 20, eu tenho que estar formado em uma faculdade, mesmo que talvez não seja o que eu realmente gosto de fazer. Não tenha. Tenta ter uma cabeça mais aberta. Porque a experiência de você mudar de país e você conhecer pessoas que vieram de passados, de lugares diferentes do seu, que têm vidas diferentes da sua, que têm culturas diferentes da sua, que é simplesmente enriquecedora. E só se você consegue ver com os olhos certos. Senão, se você continuar com a cabeça fechada, você vai odiar tudo. Você vai pensar, por que não é igual a como eu estava acostumada? Por que é tudo diferente? Eu não aceito, eu não gosto, eu tenho medo, não quero arriscar, não quero fazer nada. Eu não vou aprender, eu não vou conseguir. E você não pode pensar assim, senão você não vai pra frente. Isso não só na nossa idade, na adolescência, quanto depois, quando você já é adulto. Você não pode pensar assim, você sempre tem que procurar ter uma cabeça aberta para as coisas que vêm. Eu acho que
Eu acho no que Brasil, eu concordo a maioria muito das com você. pessoas não tem, porque a gente tá sempre ali naquela realidade, com aquelas coisas na cabeça, de estilos de vida, justamente pela cultura de ser assim. E chega aqui, se você não consegue encarar as diferenças com uma coisa positiva, para você aprender com elas, as coisas simplesmente não fluem. Eu também acho. Acho que, na verdade, no Brasil, eu falo por mim, assim, vivia muito no automático, sabe? Fazendo as coisas e indo. E uma vez você parando essa rotina e vindo para um outro país e conversando com pessoas diferentes e vendo outra forma de funcionar as coisas, eu acho que isso faz você crescer muito, né? E eu acho que é muito legal. Só que, né, que nem você falou, né? Talvez essa não vontade de vir que você tinha no começo era muito porque você ia perder o teu chão, né? Você ia sair da tua zona de conforto. Isso ia ter que começar do zero, né? Complicado isso aí. E no Brasil a gente tem muito na cabeça de um exemplo. A gente também terminou o ensino médio, entrou na faculdade, daí com 22, 23 anos estava formado. É o pensamento muito de um brasileiro isso. E assim, né? Trabalhar, ganhar dinheiro e tal. Eu não via a hora de não depender financeiramente dos meus pais. Exatamente. Exatamente. E isso eu posso ver muito por mim, porque eu fiz o primeiro ano do ensino médio, né? No caso, inteiro agora, valendo, 2 vezes. E eu consigo ver claramente a diferença de quando eu comecei lá atrás, quando eu tinha 14 para 15 anos, e agora. Do jeito que eu encarava as coisas. Era simplesmente assim. Quarta-feira eu tinha 2 provas, toda quarta-feira nas 2 primeiras aulas eu tinha 2 provas. Minha semana se dividia em estudar pra prova, fazer a prova, começar a estudar pra outra. E era esse automático. E aí, justamente quando eu cheguei no final do ano, ou ainda, quando começou o próximo ano letivo, em 2019, e eu não tava na escola, porque como a gente ia mudar em abril, a gente nem conseguindo falar ali com o conselho tutelar e tal, acordamos em não começar a escola naquele ano, porque justamente a gente ia mudar em menos de 4 meses. Não ia fazer sentido. Sim. Aí que eu dei aquele baque, que aí eu falei, pera, saiu daquele automático que agora não é mais. Eu sempre busco por uma rotina, e por um tempo eu fiquei sem uma. Sim. E isso justamente me fez pensar se aquela rotina era justamente uma coisa saudável, uma coisa positiva. E hoje em dia eu vejo que não, que aquilo que eu tinha na escola ali, eu não aproveitava. Eu ia ter passado os meus 3 anos de ensino médio assim, não ia ter aproveitado nada, do que agora, como eu vou levar os próximos 3 anos do meu ensino médio, como agora eu posso. Sim. Então... Legal. E pro futuro aí, quais são os planos aí? Primeiro, né, terminar a escola. Depois, aí que é a coisa mais curiosa. Eu tava tanto naquela pilhação, entrar na faculdade antes dos 18. Eu vou me formar depois dos 20. E ainda assim, eu fico pensando se talvez eu não pare ali meio ano, como a gente tem essa diferença dos semestres. Eu não sei como é que é ainda com faculdade nisso, se eles também começam tudo em agosto, como a gente, ou se eles são mais flexíveis. Mas eu tô até pensando em parar ali 1 ano e para conseguir experiência profissional, como com estágios, ou mesmo para simplesmente parar 1 ano e pensar. Eu não tô mais com aquela pilhação. Eu acho que isso também foi uma coisa bastante positiva nesse último ano e meio ali que aconteceu. Mas tu sabe que isso é uma coisa bem cultural também, né? Alemã. Não na Alemanha, acho que em outros países também são assim. No Brasil, eu tenho uma frase pra isso, né? O pessoal, a gente da América do Sul nasce pra sobreviver, né? E os caras aqui nascem para viver, né? É diferente. Exatamente. Então eles têm que correr atrás do bonde, pra ganhar dinheiro e tal. Mas não tem tanta pressão quanto a gente, sabe? Eu acho, assim, sabe? Não, é outra realidade. É outra perspectiva, né? E esse negócio que você falou, se for possível fazer um estágio, alguma coisa, antes mesmo de entrar na faculdade, eu acho que é fantástico, né? Porque aí você já vai ter certeza se é aquilo que você quer ou não, né? Exatamente. Legal. E mais alguma coisa que tu quer concluir aí, Vitória? Não sei, acho que não. Acho que não.
Então é isso, antes de a gente finalizar o programa, vamos às dicas do Alemanha Cast. Fala pra nós aí, Fernanda, qual é a tua dica da semana? Eu vou dar uma dica hoje pros ouvintes do Alemanha Cast de um podcast alemão que eu escuto, que eu gosto muito, se chama Deutsch Podcast. São duas mulheres que falam sobre vários temas, dando dicas de Prüfung, de palavras, elas ensinam do B2 e do C1. É super, super legal, elas explicam sobre várias coisas que a gente acaba aprendendo na escola, sobre vocabulário, e tu acaba associando mais. Eu adoro esse podcast, eu descobri ele faz algumas semanas e já ouvi todos, e aquele podcast que fica esperando ter um novo episódio pra ouvir. Eu escutei elas também, alguns episódios, e gostei bastante, recomendo. E antes da Vitória falar, eu vou dar mais uma dica. E podcast também, né? Já que já estamos indicando podcast e não podcast, eu quero indicar o Auslända. É um podcast do Escriba Café, e eles falam sobre colônias alemãs no Brasil. Eles contam histórias aí de como os alemães foram parar no Brasil. E é bem interessante, assim, tem muita informação, algumas cartas ele conseguiu achar, então tem informações dos alemães que estavam no Brasil mandando cartas para a Alemanha e contando como é que era a vida, como é que foi o suporte do governo brasileiro no Brasil e tal. E é um podcast bem legal, assim, tem 3 episódios e eu vou deixar o link na descrição. Ausländer significa estrangeiro em português, e é um podcast bem legal, do Escriba Café, show de bola. E você, Vitória? Então, já que estamos falando sobre podcasts e afins, eu vou aproveitar para falar que eu, pela primeira vez, lancei uma música minha no Spotify. E se chama Point of View, em português, ponto de vista. E eu lancei já faz, acho que 3 semanas. Eu já escutei. Eu já ouvi, ela ficou incrível, ficou muito boa, tá? De parabéns, Vitória. Nossa, Obrigada. Quando a tua mãe postou, eu fui escutar a música, eu fiquei, assim, apaixonada e mostrei pro Tomás, assim, parabéns. Ficou linda. Obrigada. Então, essa é a minha dica, né? Já se autopromovendo. Tá certo. O meu nome, no caso, no Spotify, no meu perfil é Vive, no caso, VIV, mudo. E... enfim, ouçam. Isso. Espero que gostem. A gente vai deixar o link aí. A Vitória, além de ter feito essa música, ela também já escreveu 2 livros, né, Vitória? Sim. No caso, eles ainda não estão como físicos. Um deles eu tô no processo ali de publicação, mas eles estão disponíveis no Wattpad, pra quem tem conta aí ou que se interesse. Se chamam Reescrevendo Meus Versos e Um Café, Uma Crônica. O primeiro é um romance, tipo romance adolescente, mas não fanfic, já deixando claro, não é fanfic. Não é fanfic, é original da minha cabecinha. E Um Café e Uma Crônica, no caso, o nome já se autoexplica, são crônicas. Às vezes sobre o dia a dia, ou alguma história ali que veio na minha cabeça, ou temas do dia a dia. No geral, Muito bom. Vou deixar os links aí também. Muito bom mesmo. Então agradeço a sua presença aí, Vitória. Eu acho que ficou bem legal o episódio aí, deu pra esclarecer bastante sobre o tema pro pessoal. E até a próxima, galera. Tchus! Tschüss! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!